decreto. Tá tudo bem, mas e se o governo resolveu, para estimular um determinado segmento da indústria, ele reduz a alíquota do IPI? Isso pode acontecer, não pode? Sem dúvida nenhuma. É que a gente sempre está acostumado a ouvir falar em aumento da carga tributária, mas olha, você pode ser agraciado com a diminuição de um tributo, né? com a retirada desse tributo. Não por completo, senão estaria pensando numa isenção, mas pelo menos com a diminuição, com a atenuação dessa carga tributária. E aí, neste caso, será que você tem que atender o princípio da anterioridade? E se deve atender o princípio da anterioridade, eu estou falando de quais regras da anterioridade? Será que do exercício financeiro seguinte, ou seria aquela regra que impõe a necessidade de aguardar aquele prazo mínimo de 90 dias? Volto a perguntar. IPI, anterioridade. Qual das duas regras precisa ser observada? Você vai dizer, peraí, professor, você tinha comentado logo no primeiro bloco que justamente o IPI ele pode ser cobrado no mesmo ano, no mesmo exercício. Portanto, ele é exceção ao exercício financeiro seguinte. Por outro lado, embora seja exceção ao exercício financeiro, podendo ser cobrado no mesmo ano, ele deve aguardar sempre aquele prazo mínimo de 90 dias. Portanto, será que a resposta mais adequada é, no caso do IPI, redução da carga do IPI, essa redução só pode ser exigida depois de 90 dias? Está certo isso? Não está certo. E vou explicar por quê. A anterioridade, aliada ao princípio da não surpresa, serve para quê? Para proteger o contribuinte, pelo menos para que ele se prepare, para assegurar ao contribuinte um espaço de tempo para que ele se prepare para o pagamento de um tributo mais alto, de uma carga tributária maior. No caso indicado pelo nosso colega, não houve aumento da carga tributária. Ele deixou bem claro, houve uma redução. Olha, aquela história, vamos imaginar que a alíquota estivesse em 20%. 20%, você estava pronto para 20%, você sempre pagou 20%. De repente, a alíquota caiu à metade, caiu para 10%. Ora, se você estava pronto para 20% e agora caiu à metade essa alíquota, 10% você também não comporta? Comporta. Você pode mais, pode menos. O que significa dizer, então, que a anterioridade ela precisa ser necessariamente observada quando há aumento da carga tributária. Quando há aumento da carga tributária. Mas não tem necessidade de se aguardar essas mesmas regras quando houver uma diminuição da carga tributária. Portanto, respondo agora objetivamente que se houver redução do IPI ou de qualquer outro tributo, essa redução pode valer imediatamente. Não tem necessidade nenhuma de aguardar as regras previstas pelo princípio da anterioridade, seja o exercício financeiro seguinte, sejam os 90 dias. Ficou claro, então? Vamos fazer o seguinte, vamos partir para a nossa próxima questão. Vamos lá? Professor, é verdade que a alíquota a ser aplicada de um imposto é sempre a que for menor para o contribuinte? A alíquota aplicada a respeito de um tributo, de um imposto, neste caso, é sempre aquela que for mais favorável ao contribuinte? Seria sensacional isso, não seria? Seria ótimo. Olha, na dúvida de qual alíquota que deve aplicar, sempre busca-se pela alíquota mais baixa. Será que é assim mesmo? Olha, até poderia ser assim, mas não é assim que descreveu o Código Tributário Nacional. Bem, ora, talvez ele esteja pensando aqui, mesmo sem querer, em princípio da irretroatividade. Olha, é aquela situação. Na época que eu pratiquei o faturador, a alíquota estava em 20%, mas hoje a alíquota caiu para 10%. A alíquota era de 20% e caiu para 10%. Será que eu sempre vou aplicar a alíquota mais baixa? Não é assim. Porque o princípio da irretroatividade, ele diz o quê? Que a lei tributária, ela não pode, então, retroagir. Ela não pode alcançar um ato praticado no passado. Mesmo neste caso, que a alíquota nova seja mais baixa do que a alíquota da época do fato gerador. A gente não colocou aqui como regra que, no caso da legislação que deve ser utilizada, é sempre aquela em vigor na data da ocorrência do fato gerador? Não é assim que funciona? Perfeito. Então, a alíquota, quando você vai buscar a alíquota de um tributo, e a alíquota, fique claro, quando você busca a alíquota de um tributo, você busca aquela alíquota que estava em vigor na data da ocorrência do fato gerador. A alíquota era a data da ocorrência do fato gerador. O que pode acontecer,
E aí, sem dúvida nenhuma, você usa a legislação mais benéfica em relação às penalidades pecuniárias. Ah, é diferente. A nossa pergunta foi referente às alíquotas. Mas agora eu digo, em relação às multas, às penalidades pecuniárias. De acordo com o CTN, artigo 106, inciso 2, artigo 106, inciso 2, a multa aplicada sempre será mais benéfica. A multa aplicada é a mais benéfica. Bem, a multa, sim, a mais benéfica. Mas e a alíquota? A alíquota aplicada é aquela em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Multa mais benéfica, tudo bem, aí está certo. Claro, desde que você esteja tratando de um ato ainda não definitivamente julgado. Mas multa é a mais benéfica. E a alíquota? A alíquota, aquela em vigor na data da ocorrência do fato gerador. Tudo bem? Ficou claro? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos partir para a nossa próxima questão? Vamos lá. Professor, só temos impostos como exceção ao princípio da anterioridade? A pergunta é bem pontual e boa, na verdade, essa. Por quê? Ele nos questionou sobre as exceções ao princípio da anterioridade. Lembra que eu tinha dito para vocês que a anterioridade é aquele princípio que traz o maior número de exceções? Isso de fato, e reafirmo aqui, de todos os princípios, o que tem maior número de exceções é o princípio da anterioridade. Mas será que todas essas exceções retratadas e naturalmente descritas pela Constituição Federal são impostos, são da espécie imposto? Nem todas. Já aproveitando para responder essa pergunta. São várias as exceções à anterioridade, algumas eu até destaquei para vocês, como imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras, e tem mais. Além desses aqui, você poderia dizer que o imposto extraordinário de guerra também é exceção à anterioridade. O imposto extraordinário de guerra também é exceção à anterioridade. O ICMS sobre o combustível também representa exceção a uma das regras da anterioridade. Até aí eu só falei de impostos. Mas como eu disse para vocês, tem outras espécies tributárias que também podem ser incluídas nessas exceções. Uma delas, contribuições sociais. Pronto, já mudei de espécie tributária. Estava falando de impostos, contribuições. Contribuições sociais, aquelas contribuições destinadas a custear a Seguridade Social. Essas contribuições, como PIS, como COFINS, como a CPMF, que ainda está na mente de todos nós, são todas contribuições sociais. E elas não precisam observar a anterioridade. Melhor, elas não precisam aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Essas contribuições aguardam apenas aquele prazo mínimo de 90 dias. Essas contribuições só esperam os 90 dias. Mas não para por aí. Entre as contribuições, eu poderia indicar uma outra também específica, a CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Exato, a CID também é exceção à anterioridade? De fato, com certeza. Mas qualquer CID? Não é qualquer CID. Estou falando da CID petróleo ou CID combustível. Essa CID, petróleo ou CID combustível, tanto faz o nome que você queira dar, ela também é exceção à anterioridade, melhor, ela é exceção à regra do exercício financeiro seguinte, porque ela pode ser cobrada no mesmo ano, mas só depois de decorridos 90 dias. Portanto, nós percebemos que, como exceções à anterioridade, na maior parte nós temos impostos, mas tem também como exceção contribuições e até uma última exceção aqui, que não é imposto, nem contribuição, mas os empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios, sem dúvida nenhuma, meu amigo, minha amiga, também é exceção ao princípio da anterioridade, empréstimos compulsórios. Ficou claro, portanto, mesmo em relação às exceções? Vamos partir para a nossa próxima pergunta? Professor Alessandro, existe diferença entre noventena e anterioridade mitigada? Diferença entre noventena e anterioridade mitigada. Boa pergunta, inclusive, na verdade, que costuma cair em provas e em concursos. Isso acaba envolvendo não só o texto constitucional, mas também
a doutrina.